falar, dando prosseguimento ao nosso curso de álgebra matricial, hoje falaremos sobre os sistemas retangulares, ou seja, quando o número de variáveis não é igual ao número de equações. No vídeo de hoje, falaremos especificamente dos sistemas que têm mais variáveis do que equações. Até o nosso último vídeo, nós trabalhamos com sistemas onde o número de equações é igual ao número de variáveis. Considerando a matriz ampliada do sistema e, consequentemente, a forma escalonada reduzida desse sistema, isto é, escalonando o sistema utilizando o método de Gauss-Jordan, nós observamos que a parte referente aos coeficientes, ou seja, o lado esquerdo da matriz ampliada ou o lado esquerdo da forma escalonada reduzida, tem uma matriz quadrada. Observe que as colunas representam as variáveis do sistema e as linhas representam as equações do sistema. Portanto, temos uma matriz quadrada. Mais ainda, nos sistemas considerados até agora, nós tínhamos única solução. Agora, nós vamos trabalhar com sistemas onde o número de variáveis vai ser maior do que o número de equações. Ou seja, na nossa forma escalonada ou forma escalonada reduzida, nós teremos a parte referente aos coeficientes, ou seja, o lado esquerdo da matriz ampliada, com mais colunas do que linhas. Para iniciar, vamos considerar um sistema com 4 variáveis, x, y, z e w, e 3 equações, como mostra este exemplo. Escrevendo a matriz ampliada do sistema, ou seja, colocando em uma matriz os coeficientes e termos independentes do sistema dado, nós temos o seguinte. Qual a nossa missão? Aplicar o método de Gauss-Jordan para essa matriz. Ou seja, nós vamos tomar as colunas da matriz ampliada, identificar os pivôs e, usando o método de Gauss-Jordan, zerar todo elemento que não for pivô. E, além disso, fazer com que o pivô, aquele número que está na posição de pivô, seja igual a 1. Mas repare que aqui temos uma diferença. Nós temos mais colunas do que linhas. Então, como encontrar a solução desse sistema pelo método de Gauss-Jordan? Repetimos aqui a matriz ampliada e vamos agora fazer as operações elementares. Inicialmente, vamos aplicar uma permuta de linhas. Lembre que sempre que nosso pivô é igual a 1, nossas contas vão ser facilitadas. Então, realizando essa permuta entre as linhas 1 e 2, teremos a seguinte matriz. E aqui está destacado o nosso pivô. Objetivo para esta coluna, zerar os coeficientes que não sejam pivôs, ou seja, nesse caso, zerar os coeficientes abaixo do pivô. Para tanto, vamos aplicar a seguinte operação elementar na linha 2, que é a própria linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Enquanto que na linha 3, nós vamos fazer ela própria menos 4 vezes a linha 1. Fazendo essas operações elementares, nós vamos obter o seguinte. Vamos fazer a conta aqui para a segunda linha. Então, observe que, tomando a linha 2 menos 2 vezes a linha 1, nós vamos obter 2 menos 1 vezes 2, 0. Aqui está. 3 menos 2 vezes 0, 3. 4 menos 2 vezes menos 2, ou seja, 4 mais 4, igual a 8. 0 menos 2 vezes 1, menos 2. E menos 2 vezes 3, menos 2, menos 6, menos 8. Portanto, a nova segunda linha da matriz será essa. Na primeira linha não foi aplicada operação elementar alguma, por isso ela é repetida. E usando o mesmo raciocínio para a terceira linha, nós vamos obter esta nova terceira linha da matriz. Observe que na primeira coluna nossa missão foi cumprida. Fora o pivô, todos os outros coeficientes são zeros. Agora nós vamos fazer o mesmo para a segunda coluna, que apresenta como pivô o elemento que está na segunda posição da coluna, ou seja, é igual a 3. Nossa missão, zerar os coeficientes que não sejam este número. Portanto, devemos zerar acima e abaixo. Nesse caso, especificamente, o elemento que está acima já está zerado, então não temos mais necessidade de aplicar a operação elementar na primeira linha. Só temos que nos preocupar com a terceira linha. Qual operação elementar aplicar? Vamos multiplicar a linha 2 por 2 e a linha 3 por 3, porque então teremos 6, 6, e ao fazermos a diferença, teremos zerado aqui o coeficiente na terceira linha.
Portanto, a operação elementar a ser aplicada será 3 vezes a linha 3 menos 2 vezes a linha 2 com substituição da linha 3. Repetindo o último passo da lauda anterior, nós temos a seguinte matriz ampliada. E realizando essa operação elementar, nós vamos obter o seguinte. Observe que as duas primeiras linhas não foram modificadas, por isso elas estão repetidas. E então devemos fazer a conta com a linha 2, a linha 3 e o resultado vai ficar na nova linha 3. Verificando aqui as contas. 3 vezes 0 menos 2 vezes 0. 0. 3 vezes 2 menos 2 vezes 3, 0. 3 vezes 9, 27, menos 2 vezes 8, 16. 27 menos 16, 11. 3 vezes menos 5, menos 15. Menos 2 vezes menos 2, ou seja, menos 15 mais 4, igual a menos 11. Menos 10 vezes 3, menos 30. Menos 8 vezes menos 2, mais 16. Menos 30 mais 16, igual a menos 14. Observe que na segunda coluna nossa missão foi cumprida. Quem não é pivô foi zerado, ou seja, os coeficientes acima do pivô e abaixo do pivô foram anulados. Próximo passo, fazer a mesma coisa na terceira coluna, identificar aquele elemento candidato a pivô, nesse caso o 11, e zerar todos os coeficientes que não sejam este 11, ou seja, devemos zerar os coeficientes acima do 11. Para tanto, devemos realizar operações elementares, obviamente, nas linhas 1 e 2. Na linha 1, que operação elementar fazer? Nós vamos multiplicar essa linha por 11 e multiplicar a linha do pivô, a linha 3, por 2. Aqui vamos obter menos 22, aqui vamos obter 22, por isso vamos fazer uma soma simples. Já na segunda linha faremos de maneira análoga. Nós vamos multiplicar a segunda linha por 11, a terceira linha por 8 e fazer a diferença. E aí vamos zerar esse coeficiente. Depois de aplicar essas operações elementares, nós vamos obter a seguinte matriz. Fazendo a conta entre a linha 3 e a linha 1, nós vamos obter esta nova linha 1, que vai ser a seguinte. 11 vezes 1, 11, mais 2 vezes 0, 11. 0 vezes 11, mais 2 vezes 0, continua 0. Menos 2 vezes 11, menos 22. Mais 2 vezes 11, mais 22. Portanto, ao somarmos, obtemos 0. 1 vezes 11, menos 2 vezes menos 11, ou seja, 11 menos 22, que é igual a menos 11. 3 vezes 11, 33, mais 2 vezes menos 14, que é igual a menos 28, é igual a 5. Então, obtemos essa nova linha 1. De maneira análoga, fazendo a operação elementar entre a linha 3, que é a linha do pivô, e a linha 2, nós vamos obter esta nova linha 2. E na terceira coluna, nossa missão está também concluída, pois temos o pivô, que é igual a 11, e, exceto o pivô, todos os outros coeficientes são iguais a 0. Seguindo o método de Gauss-Jordan, deveríamos ir para a quarta coluna. No entanto, não temos mais linhas nessa matriz. Nós já temos 3 linhas e já fizemos o trabalho de eliminação gaussiana nas 3 colunas anteriores que apresentaram um pivô. Portanto, devemos parar com o método. Não temos mais pivô a identificar. Se não temos mais pivô a identificar, só nos resta o último passo, que é deixar os pivôs existentes iguais a 1. Para tanto, vamos fazer as seguintes operações elementares. A linha 1 devemos dividir por 11, a linha 2 deve ser dividida por 33 e a linha 3 deve ser dividida por 11. Aplicando essas operações elementares, ou seja, realizando o último passo do método de Gauss-Jordan, a forma escalonada reduzida será a seguinte. Lembre que no método de Gauss-Jordan, quando trabalhado com sistemas que têm número de equações igual ao número de variáveis, a última coluna do sistema já nos entregava a própria solução do sistema. No caso de mais variáveis do que equações, não é bem assim. Vamos ver o que acontece escrevendo o sistema que é representado por essa forma escalonada reduzida. Reescrevendo a primeira linha como a primeira equação de um sistema equivalente, nós teremos x
menos w igual a 5 sobre 11. No caso da segunda linha, teremos y mais 2w igual a 8 sobre 11. E na terceira linha, z menos w igual a menos 14 sobre 11. Portanto, este é um sistema equivalente ao sistema original. Então, observe que não é possível isolar variável alguma nessas equações. Não é possível isolar porque em cada equação aparecem duas variáveis. E mesmo que tentássemos substituição, isso também não seria possível, porque, por exemplo, no caso da terceira equação, o w, se tentássemos isolar w, isso faria com que, por exemplo, na segunda equação, tivéssemos y e z, novamente duas variáveis. Bom, então, já que não é possível isolar uma variável, nós podemos fazer alguns testes, buscando soluções particulares. Por exemplo, vamos supor w igual a 0, ou seja, neste sistema, vamos substituir w por 0. Fazendo isso, teremos x igual a 5 sobre 11, y igual a 8 sobre 11 e z igual a menos 14 sobre 11. Portanto, a solução seria 5 sobre 11, 8 sobre 11, menos 14 sobre 11 e 0, que é o valor chutado aqui para o w. Mas assim como chutamos o valor w igual a 0, podemos chutar, por exemplo, também 4 sobre 11. Fazendo essa substituição, w igual a 4 sobre 11, e realizando aqui as continhas, nós vamos obter x igual a 9 sobre 11, y igual a 0, z igual a menos 10 sobre 11 e o w, claro, 4 sobre 11. Portanto, para um novo valor de w, uma nova solução para o sistema. Veja que temos infinitas possibilidades para os valores de w. Qualquer valor real que você imaginar para o w, você pode colocar aqui e obter uma nova solução para o sistema. Então, vamos fazer isso de uma maneira genérica, ou seja, vamos admitir que w seja um certo alfa, um certo número real alfa. Então, ao isolarmos o x, nós vamos obter 5 sobre 11, e quando somarmos w dos dois lados, ou seja, quando somarmos alfa dos dois lados, nós vamos obter 5 sobre 11 mais alfa. Aplicando o mesmo raciocínio para as outras duas equações, nós vamos obter y igual a 8 sobre 11 menos 2α, e z igual a menos 14 sobre 11 mais alfa. Portanto, nós temos aqui uma solução que vale qualquer que seja o valor dado ao w, que vai ser 5 sobre 11 mais alfa, 8 sobre 11 menos 2α, menos 14 sobre 11 mais alfa e o valor dado a w, que é o próprio alfa, onde esse alfa é um número real qualquer. Essa é dita solução geral do sistema dado. Através dessa solução, nós temos infinitas soluções particulares para o sistema. Qualquer número que você pensar, número real, para colocar no lugar de alfa, cada escolha dessa te dá uma nova solução particular para o sistema. Voltando à forma escalonada reduzida do sistema, nós temos condições de, assim como no caso onde o número de equações era igual ao número de variáveis, obter a solução, nesse caso a solução geral do sistema. Observe o seguinte, a quarta coluna da forma escalonada reduzida, ela não traz pivô. No entanto, ela se refere à variável w, que, como vimos anteriormente, vai assumir o valor de um parâmetro. No caso, a gente batizou de alfa. Desta forma, a coluna que não apresenta pivô vai ser sempre a coluna referente ao parâmetro, aquele valor que vai aparecer na solução geral. E o que mais podemos ver aqui? Observe que na primeira linha, então, teremos o seguinte, x menos alfa igual a 5 sobre 11. E equilibrando a equação, nós obtemos x igual a 5 sobre 11 mais alfa. A mesma coisa vale para a segunda equação do sistema, que é representada pela segunda linha da forma escalonada reduzida. Aqui nós temos y mais 2α igual a 8 sobre 11, representado aqui nessa igualdade. Mas equilibrando a equação, nós vamos obter y igual a 8 sobre 11 menos 2α. E seguindo o mesmo raciocínio, nós vamos ter aqui na terceira equação z igual a menos 14 sobre 11 mais alfa. Então, nós temos os valores de z, de x, de y e do próprio w, que é o alfa.
Portanto, a forma escalonada reduzida, mesmo quando tivermos mais variáveis do que equações, ela nos dá a solução geral do sistema. Veja que cada coeficiente dentro da forma escalonada reduzida tem o seu lugar na representação da solução geral do sistema. Reforçando a forma escalonada reduzida, nós temos o seguinte: a quarta coluna dessa forma escalonada reduzida, que é a variável w, que depois vai ser transformada no parâmetro w, ela não apresenta pivô. Justamente a coluna que não apresenta pivô vai ser aquela coluna que será representada pelo parâmetro. Aqui chamamos de alfa. Na forma escalonada reduzida, essas colunas que apresentam pivô, elas são chamadas de colunas básicas da matriz. Já as colunas que não apresentam pivô, no caso aqui a quarta coluna e a quinta coluna, aí elas vão ser chamadas de colunas não básicas. Colunas que têm pivô, colunas básicas. Colunas que não têm pivô, colunas não básicas. Quando consideramos apenas as colunas referentes às variáveis, ou seja, o que está no lado esquerdo da forma escalonada reduzida, a quantidade de colunas que não apresentam pivô, essa quantidade é chamada de grau de liberdade do sistema. No nosso caso, nós temos 4 variáveis e das 4, uma coluna não tem pivô. Portanto, o grau de liberdade desse sistema é 1. O que isso quer dizer? Que na solução geral, nós vamos ter a presença de um parâmetro. Lembre que na solução geral desse sistema apareceu o parâmetro alfa. Por isso que o grau de liberdade é 1, porque temos um parâmetro. Resolvendo os exercícios propostos, você verá sistemas que apresentam 2 parâmetros, 3 parâmetros e assim por diante. Vai depender da quantidade de colunas sem pivô, ou seja, da quantidade de colunas não básicas quando terminado o escalonamento utilizando o método de Gauss-Jordan. Vamos para mais um exemplo. Agora temos 5 variáveis, x, y, z, w e t, e 3 equações. Primeiro passo, escrever a matriz ampliada do sistema. Segundo passo, aplicar o método de Gauss-Jordan e ver quais colunas serão básicas, quais colunas serão não básicas e, portanto, ver quantos parâmetros aparecerão na solução desse sistema, caso ele tenha solução, claro. Para iniciar os trabalhos, nós vamos fazer uma permuta entre as linhas 3 e 1. Além disso, quando colocarmos a linha 3 na posição da linha 1, nós vamos multiplicar todos os coeficientes dessa linha por menos 1. Aquele nosso objetivo de sempre começar com um pivô igual a 1. Fazendo, então, essas operações elementares, a matriz obtida será a seguinte. Veja que a terceira linha veio para o lugar da primeira com todos os sinais trocados. A segunda linha foi repetida e a primeira linha agora é a terceira. Então, vamos, de fato, começar o nosso escalonamento. Temos aqui indicado o primeiro pivô, e como estamos aplicando o método de Gauss-Jordan, nosso objetivo é zerar todos os coeficientes que não sejam o pivô. Para fazer isso na segunda linha, simples. Vamos pegar ela própria e somar com o dobro da primeira, ou seja, linha 2 mais 2 vezes a linha 1. E na terceira linha, ela própria menos 3 vezes a primeira, como está indicado aqui. Vamos repetir este passo e, realizando as operações, por exemplo, fazendo a conta entre as duas primeiras linhas, nós vamos obter uma nova segunda linha, que é a seguinte. Realizando a operação elementar, linha 2 mais 2 vezes a linha 1, menos 2 mais 1 vezes 2, 0. 2 menos 2 vezes 1, 0 também. 1 menos 1 vezes 2, menos 1. 3 menos 2 vezes 2, 3 menos 4, igual a menos 1. 2 menos 2 vezes 2, 2 menos 4, menos 2. 4 menos 1 vezes 2, 4 menos 2, 2. De maneira análoga, quando fizermos a operação elementar entre terceira linha e a linha do pivô, nós vamos obter esta nova terceira linha. Observe que na primeira coluna nossa missão está cumprida, pivô diferente de 0, todos os demais coeficientes iguais a 0. Quando passamos à segunda coluna,
Nosso desejo é que o elemento nesta posição fosse o pivô, mas lembre que o pivô não pode ser 0. O que faremos então? Podemos fazer uma permuta entre a terceira linha e a segunda linha. Por que não entre a primeira linha e a segunda linha? Porque se fizermos a permuta entre as duas primeiras linhas, nós vamos tirar o nosso pivô da posição que já queremos. Então não vamos mais mexer, pelo menos não fazendo permutação com a primeira linha. Vamos mexer com a terceira linha. Então, fazendo a permutação simples entre a linha 3 e a linha 2, nossa forma escalonada será a seguinte. Veja que o número 5 está indicado como nosso pivô e o objetivo é zerar todos os coeficientes que não sejam pivô. Abaixo não teremos trabalho, nesse caso especificamente, porque coincidentemente já apareceu um 0. Mas acima nós devemos zerar sim. Mas aqui a operação elementar a ser aplicada é relativamente simples. Basta que a gente multiplique a primeira linha por 5 e some com a segunda linha. Ou seja, vamos fazer a operação elementar 5 vezes a linha 1 mais a linha 2. Então, realizando a operação entre essas duas linhas, o resultado ficará nesta nova primeira linha. Vamos lá. 0 vezes 5, 0, mais 1 vezes 5, 5. 5 menos 1 vezes 5, 0. 4 menos 1 vezes 5, 4. Menos 5, menos 1. 7 menos 2 vezes 5, 7 menos 10, menos 3. 7 menos 2 vezes 5, novamente, menos 3. E 5 menos 1 vezes 5, 5 menos 5, 0. Observe que na segunda coluna nossa missão está cumprida, pivô diferente de 0, e quem não é pivô está anulado. Então, devemos passar para a próxima coluna, a terceira coluna. O pivô está aqui indicado e devemos então zerar os coeficientes que estão acima do pivô, os coeficientes que são diferentes do pivô. Nesse caso, são os que estão acima. Para tanto, nós vamos fazer uma subtração entre a primeira linha e a terceira linha, para gerar a nova primeira linha, e fazer a linha 2 mais 4 vezes a linha 3 para gerar a nova segunda linha no próximo passo. Fazendo essas operações elementares, nós vamos obter a seguinte matriz. Vamos indicar aqui a primeira. Então, a linha 1 menos a linha 3 vai gerar uma nova linha 1. 5 menos 0 igual a 5. 0 menos 0 igual a 0. Menos 1 menos 1, 0. Menos 3 menos menos 1, menos 3 mais 1, menos 2. Menos 3 menos menos 2, menos 3 mais 2, mais 1. E 0 menos 2, que é igual a menos 2. Se fizermos a operação elementar envolvendo as linhas 2 e 3, nós vamos obter esta nova linha 2. 0, 5, 0, 3, menos 1 e 13. Observe que na terceira coluna, nossa missão foi novamente cumprida. Pivô igual a menos 1, todos os elementos diferentes do pivô nulos. Além disso, não temos mais como colocar pivô nessa matriz. Portanto, falta apenas um passo para concluirmos o escalonamento, que é deixar cada pivô igual a 1. Ou seja, vamos dividir a primeira linha por 5, a segunda linha também por 5 e a terceira linha por menos 1, ou multiplicar por menos 1. Fazendo essas contas, nós obtemos então a seguinte forma escalonada reduzida. Agora vamos interpretar essa matriz, obtendo a partir desses coeficientes a solução geral do sistema. Vamos lembrar que as colunas que não contêm pivô são as colunas não básicas, elas vão nos dar parâmetros na solução geral. Então, a primeira coluna vamos batizar por alfa, ou seja, o parâmetro relativo à primeira coluna não básica será chamado de alfa. A segunda coluna não básica, que é a quinta coluna da matriz, nós vamos batizar aqui de beta, ou seja, na nossa solução nós teremos dois parâmetros, pois temos duas colunas não básicas. Ou, em outras palavras, o grau de liberdade do nosso sistema é igual a 2. Portanto, a nossa solução geral vai ser em função dos parâmetros alfa e beta. Observando a primeira linha da forma escalonada reduzida, nós temos x menos 2/5 de alfa menos 1/5 de beta igual a menos 2/5.
Ou seja, isolando x, teremos menos 2/5 mais 2/5 de alfa mais 1/5 de beta. Fazendo a mesma coisa na segunda equação, isolando y, teremos y igual a 13/5 menos 3/5 com relação aqui ao parâmetro alfa, menos 1/5 vai virar mais 1/5 com relação ao parâmetro beta. E da mesma forma, na última linha, nós teremos z igual a menos 2 menos alfa menos 2 beta. Além disso, os parâmetros foram alfa representando w e beta representando t, respectivamente quarta e quinta variáveis. Ou seja, nossa solução geral será x menos 2/5 mais 2/5 de alfa mais 1/5 de beta. Aqui está representado na solução geral. Y igual a 13/5 menos 3/5 de alfa mais 1/5 de beta. Aqui está representado na solução geral. Da mesma forma, nós temos o z, menos 2, menos alfa, menos 2 beta, e ele está representado também na solução geral. E, claro, alfa e beta, que são os parâmetros. Ou seja, no lugar de w e de t, nós temos exatamente os parâmetros. Relembrando, por quê? Porque na quarta coluna e na quinta coluna, nós não temos pivô. Isto é, estas são as colunas não básicas, as que vão ser representadas pelos parâmetros, ou seja, é o grau de liberdade do sistema que é igual a 2. Como exercício, considere o sistema cuja matriz aumentada já é dada aqui. Você deve encontrar a solução geral desse sistema, utilizando, claro, o método de Gauss-Jordan. Nos próximos vídeos nós vamos ver um tipo especial de sistema, que é o sistema homogêneo, e também a relação que existe entre as colunas da forma escalonada reduzida. Qual é a relação entre as colunas básicas e não básicas? Até a próxima!